Do Dudu, benção. Amém. Não precisa não. Tá de boa, é a minha mesmo. Amém, queridos. Bom nós estarmos aqui reunidos, né? Na presença do Senhor, em comunhão. Nesse mês, nós temos meditado sobre o novo de Deus na nossa saúde, amém? E como tem sido uma área evidenciada aí nos últimos tempos, né? Quantos de nós passamos, né, atravessamos essa pandemia, e com toda certeza nós falamos de algo que reflete o desejo de Deus para as nossas vidas, querido. Pastor Carlos hoje cedo trouxe uma palavra muito interessante sobre o tema, e ele falou algo assim muito pontual. Ele falou assim: olha, saúde é uma vontade de Deus para nós, porque senão Jesus não teria feito tantos milagres, né? Inclusive ressuscitado mortos. Então assim, é um desejo para nós, querido, é um sonho, um ideal do Senhor para as nossas vidas. Como o pastor Marcelo colocou, que nós tenhamos vida, mas vida com abundância. Amém, querida? Abundância é uma palavra tão bonita, né? É tão bom assim quando você usufrui assim, de algo de Deus em abundância, né? O amor de Deus é abundante, o perdão dele é abundante, a graça, a misericórdia é abundante, é inesgotável, querido. Então assim, muitas vezes nós estamos com sede, tomamos um copo d'água, e por alguns instantes a nossa sede é aplacada, mas a palavra dele fala assim: olha, se você beber da água que eu te der, do seu interior vai jorrar uma fonte de vida, uma fonte de água para a vida eterna. Então, queridos, nós temos o nosso destino selado no Senhor para uma vida abundante. Amém? Então nós vamos tratar um pouquinho do tema, né? Os irmãos vão colocar ali para nós a apresentação. E eu quero tentar ser bem objetivo para que nós possamos aqui caminhar com bastante graça na presença do Senhor e que nós possamos ser alimentados pela palavra dele, né? Antes vamos ter uma palavra de oração, né? Senhor, nós mais uma vez nos submetemos ao crivo da tua palavra, essa palavra que nos fortifica, que nos alimenta, que nos restaura. Ela é, meu Deus, a expressão da vontade do Senhor para as nossas vidas. Por isso nós nos submetemos nessa noite à tua autoridade, à autoridade da tua palavra, e pedimos que o Senhor realmente fale aos nossos corações, aquieta as nossas almas. Muitas vezes, Senhor, nós estamos aqui, mas preocupados com o amanhã, com as nossas mentes enuviadas por tantas questões, talvez tribulações, lutas, muitas vezes até na própria área da saúde ou não. Mas a verdade é que quando nós entramos na sua presença, nós somos transformados, Senhor. E é isso que nós te pedimos nessa noite, que o Senhor transforme as nossas vidas e que nós possamos ser, meu Deus, cheios do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, né? Então assim, eu tive meditando sobre o tema lá em janeiro, quando nós fizemos a campanha das primícias. Eu tive a oportunidade de trazer essa palavra também. Então é com muita alegria que eu retorno ao tema. Era para eu ter ministrado para a igreja no final do mês de maio, mas eu fui acometido de Covid e precisei ser socorrido pelo irmão Juliano, que trouxe uma palavra maravilhosa também, né? E só vem a calhar, porque a gente, nessa terra, querido, nessa vida, nós passamos por tribulações. Nós passamos por dificuldades, passamos por situações que muitas vezes colocam em xeque até a nossa fé. Mas nós contamos com Deus que é todo poderoso. Amém? E nós precisamos muitas vezes nos assegurar nessas promessas para que nós possamos, né, superar. Essa é a verdade. Essas circunstâncias que muitas vezes se abatem sobre as nossas vidas, mas nós servimos a um Deus que é fiel, grande e poderoso. Eu coloquei lá, né, uma receita para uma vida abundante. Os médicos muitas vezes, você
Na maioria das vezes, aliás, você se submete a uma consulta médica, você sai de lá com uma bula, né, uma receita. E a minha avó falava assim: vai lá na farmácia, meu filho, aviar a receita que o doutor pediu, né? Então, eu não sei nem se usa esse termo, mas hoje eu não sei como é que os médicos prescrever, né? Prescrevem uma receita. E eu tive meditando muito sobre o tema, e o Espírito Santo começou a me prescrever uma receita de uma vida espiritual abundante, de uma vida espiritual rica, nova, sobre as nossas vidas. Hoje pela manhã o pastor Carlos nos brindou com a palavra, cujo foco central era que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde humana, biológica. E é verdade, porque nós precisamos desempenhar e cumprir o propósito do Senhor nessa terra, e Ele passa necessariamente através da minha e da sua vida, amém, querido? E eu e você precisamos estar com os nossos corpos e com as nossas mentes rígidas, para que nós possamos ser usados por Deus em toda a sua plenitude. Eu sou profundo admirador da medicina, das ciências médicas, dos profissionais de enfermagem. Os profissionais de enfermagem, querido, que pessoas maravilhosas, porque elas estão ali no fronte mesmo da batalha, no dia a dia, né? São profissões assim, Deus levanta pessoas específicas para essas atitudes, para essas atividades, porque são, exige uma entrega absurda, absoluta. E como eu vejo isso assim, expressando de forma maravilhosa sobre as nossas vidas. E nós também precisamos cuidar da nossa alma, amém, querido? Fala aí, pessoa que está do seu lado, cuida da sua alma, né? Cuida da sua mente. Porque como eu estava falando para você, querido, existe uma relação de causa e consequência. Eu não sei se é assim com você, mas quando a minha mente está atribulada com qualquer coisa, o meu corpo inteiro sente o reflexo disso, né? Quando a minha alma está triste, abatida, isso se reflete naturalmente também no meu organismo. E é algo que nós não podemos esquecer, porque muitas vezes nós estamos muito preocupados com o remédio que cura o sintoma, a enfermidade do corpo, mas nós descuidamos do nosso espírito, da nossa alma. E para que nós possamos ter uma vida de excelência em Deus, nós precisamos ter almas curadas e saradas, amém? Como que nós vamos fazer isso? Pode passar aí, Elias, para nós, né? O irmão vai passar lá, né? Foi pequeno, mas... Primeiro, tem uma vida de fé. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Não temos como ter uma vida, um relacionamento com Deus sem desenvolver uma vida de fé. E quando nós falamos de fé, às vezes parece algo muito intangível, e na verdade é mesmo. Porque a fé ela não é para ser explicada, é para ser vivida. Então os cientistas vão continuar aí séculos tentando estudar e entender o que é fé, e jamais vão compreender, a menos que se aventurem a experimentá-la. Porque a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E ele fala assim, olha, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então o pressuposto da crença em Deus, querido, é você de fato crer que Ele existe. E quando nós trazemos circunstâncias de fé para a área da saúde, a gente vivencia isso muito na prática. Porque hoje, querido, e eu falo isso até com um certo grau de tristeza, nós vivemos muitas vezes uma fé que não é constante. Nós vivemos fé que muitas vezes ela é meramente circunstancial. Mas nós somos chamados a ter uma vida de fé. São situações totalmente diferentes. Uma coisa, querido, é você clamar a Deus no momento do desespero. Outra coisa é você ter uma vida de relacionamento com Deus e ser socorrido no momento do desespero. São situações totalmente distintas. Eu tinha feito um levantamento, e no Novo Testamento, segundo a revista
a tradução Revista Atualizada, cita 37 milagres atribuídos a Jesus, e desses 37 milagres, mais de 2/3 dele, ou quase 2/3 desses milagres, são atribuídos a questões de saúde. Então, ou era uma pessoa enferma que precisava de cura, ou era um paralítico que precisava andar, ou era um cego que se tornou a ver, ou era um morto que ressuscitou, ou diversas outras situações que Jesus enfrentou ali durante seu ministério, e de tão impactantes foram registrados no Evangelho, para que eu e você pudéssemos alimentar a nossa fé. Então, você quer ter uma vida espiritual saudável, querido? Desenvolva uma vida de fé, não uma vida circunstancial, episódica, momentânea, mas sim uma caminhada de dia após dia de fé. Amém, querido? Então, o fato de você estar aqui hoje significa que você usou de fé, querido. Porque eu não sei o que motivou a sua vinda aqui nesse lugar aqui hoje, ou não sei o que motivou você que está nos assistindo pelas redes sociais a desligar a sua televisão de qualquer outro compromisso ou qualquer outro programa para se vincular a nós aqui. Glória a Deus por isso, querido. Não tem mais Faustão domingo, né? Não tem mais não. O que passa domingo? Nem não sei mais, né? Futebol, né? Às vezes você largou o futebol de mão para nos assistir aqui através das redes sociais, e parabéns por isso. Deus abençoe você aí na sua casa através do seu ato de fé. Mas eu creio que, assim como eu, você veio aqui buscar algo pela fé. Amém? Talvez você passe por um momento de enfermidade, ou por um momento de luta, de tribulação, uma dificuldade qualquer, e a verdade é que todos nós precisamos do Senhor, querido. Mas será que é só dia de domingo? Né? Dia de domingo a gente vem, recarrega a pilha, e segunda-feira a gente começa a gastar para chegar no final de semana. Não, querido. O fato é que nós precisamos desenvolver uma vida plena e constante de fé. Amém? Então exercite isso. Olha, se sem fé é impossível agradar a Deus, eu não posso agradar a Deus só domingo. Eu preciso agradar a Deus na segunda, na terça, e principalmente na segunda, que é mais difícil, né, querido? Mas nós precisamos agradar a Deus todos os dias. Então eu preciso exercitar a minha fé todos os dias. Como? Ponto 2, por favor, Elias. Tem o hábito de orar, né? A palavra ela é muito clara, né? Ela fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. E quando nós lemos esse versículo de Paulo, muitas vezes nós entendemos, falamos assim, gente, mas parece que é algo exagerado. Mas não, querido, nós precisamos desenvolver. E hoje nós temos tantos meios de comunicação, é ou não é? Nós temos tantos meios de comunicação, mas você já observou que nós temos diminuído a frequência com que nós falamos com as pessoas? E quando eu falo é assim, no dia a dia diretamente. Um telefone hoje, celular, o que você menos usa ele para fazer ligação. Né? Você usa ele para pagar a conta, para entrar nas redes sociais, para trabalhar, para despachar um e-mail, para ver o sistema lá da sua empresa, para ver a câmera de segurança da sua casa. Mas talvez durante o dia, como eu, você trocou diversos áudios com várias pessoas no WhatsApp, mas ligar tem se tornado cada vez mais raro, né? Então assim, apesar da aprimoração dos meios de comunicação, o fato é que as pessoas têm dialogado menos, querido. E isso talvez esteja por trás de várias coisas que estão acontecendo aí, né? De vários desentendimentos, brigas, discussões. Às vezes é tão somente falta de sentar numa mesa e dialogar. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar. E o fato também é que a oração é algo que está diretamente ligado com cura. Se você abrir sua Bíblia, né, eu vou ler para você que ele ficou muito pequeno. Tiago capítulo 5, verso 16 fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E o que mais? E orai uns pelos outros para serdes curados. Né? Porque ele fala assim, muito pode, por sua eficácia,
a oração de um justo. Querido, você sabe o que eu acho assim maravilhoso na igreja, na congregação, nessa massa de gente que nós estamos aqui? Quando eu falo isso, eu falo da reunião presencial, que aqui nós podemos tocar nas pessoas, né? O Senhor está nos devolvendo esse privilégio, né? Nós perdemos esse privilégio, agora nós estamos reconquistando isso, querido. Parece algo simples, mas é poderoso. E quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós descobrimos uma coisa essencial, Dudu, que não é só a gente que tem problema. Quando você se relaciona com o seu irmão, você vai ver que ele também tem dificuldades, que ele também tem conta para pagar, que ele também tem pontos de fraqueza, né? Então, quando a palavra fala assim, olha, você confessa o seu pecado um para o outro, para você ser curado. E isso, querido, eu já exercitei várias vezes na minha vida. É um remédio poderosíssimo. Quando nós confessamos nossos pecados. Porque o Senhor é aquele que nos perdoa. Mas quando nós confessamos, existe uma unção de cura sem precedentes nas nossas vidas. Quando nós recebemos uma ministração, uma oração do nosso líder, do nosso pastor, do irmão na fé, que seja seu, e você recebe essa ministração, a sensação de cura é imediata, querido. Quem já experimentou isso, sabe do que eu estou falando. E se você não experimentou ainda, está aí uma dica, para você anotar na sua receita diária, de uma boa e verdadeira vida, com saúde espiritual. Pratique oração. Relacione-se com Deus. Esse ponto vem depois da fé, porque para você orar, você precisa ter fé. Amém? Você precisa, eu e você precisamos entender que a nossa oração é ouvida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, querido, querida, a sua oração, ela é ouvida. Quem já ligou aí a algum tipo de telemarketing e levou muito tempo a conseguir falar com um ser humano? Você liga lá, aí começa assim, para falar no departamental, ligue 1. Aí a moça já está falando do número 16 e ainda não chegou a sua opção. Isso quando a ligação não cai, né? Então, assim, para mim, queridos, eu confesso, vou confessar meu pecado aqui para vocês, né? É uma dificuldade, eu não tenho tanta paciência com isso. Eu geralmente fico falando assim, eu quero falar com um ser humano. E uma vez eu acho que o algoritmo interpretou isso e me transferiu para o atendente. Eu falei, não, funciona, né? Mas a Bíblia nos ensina, querido, que nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Veja um crente, um cristão bem sucedido e bem com a vida, querido. Você vai identificar que ele é uma pessoa ou ela é uma pessoa de oração. Querido, quando nós temos uma vida de oração, nós nos aprendemos, nós nos desintoxicar desse mundo. E quando nós vamos para o nosso trabalho, para a fila do banco, a gente liga no telemarketing, lá do cartão de crédito, ou da assinatura lá do seu TV a cabo, ou de qualquer outro serviço. Nós vamos nos intoxicando com as toxinas dessa vida, desse mundo. Mas quando nós nos desarmamos e elevamos a nossa oração ao Senhor, fala assim, Senhor, me socorre, existe um poder de cura tremendo nisso. Quando eu procuro meu irmão, eu falo assim, me ajuda, porque eu estou pecando, ora pela minha vida, eu sou tremendamente curado. Me ajuda, querido, eu estou sofrendo essa tentação. É algo extremamente maravilhoso que Deus quer por mim e por você, querido. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração, tanto em relação a Deus como uns pelos outros. Ponto 3. O que vocês estão vendo é que são situações, são conselhos absolutamente corriqueiros, querido, que a palavra de Deus, ela é simples. O que a gente precisa é cumprir. Amém? Toda a receita que nós precisamos já está aqui, ó. Ponto 3, ó. Tem uma dieta. Quem gosta de fazer dieta aí, ó? Né? Segunda-feira é sempre o dia oficial, né? Fez aquele frango com arroz lá, pastor Horácio, né? Fez aí, ó, pastor Horácio fez, né? Então, toda segunda-feira, geralmente, falando, não, agora eu vou emendar de vida. E a palavra fala assim, tem uma dieta rica com a palavra de Deus.
querida, essa comida aqui, ó, nós precisamos nos alimentar dessa palavra, né? Veja lá o que diz Mateus 4, versículo 4. Jesus, ao ser confrontado por Satanás, né? E depois de 40 dias de jejum, né? Então o diabo fala assim: pega essa pedra aí e transforma em pão. Não, mas que tentação, querido, né? Você está ali numa circunstância daquela, né? E seja franco aqui comigo, querido. Quando você separa um dia de jejum, geralmente aparece uma pessoa para oferecer aquilo que você mais gosta, né? E ou você não está no jejum absoluto, ou você está justamente no jejum daquele chocolate, né? Daquela carne vermelha, ou daquele macarrão que você gosta, ou daquele sanduíche. E geralmente é assim mesmo, mas aí Jesus pega e responde, fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, querido. Ela é, querido, um insumo da nossa musculatura espiritual. Amém? A melhor forma que nós temos de ganhar musculatura é nós nos alimentarmos bem. Eu não sou muito afeto à academia, eu não me adapto bem. Mas eu admiro as pessoas que têm essa disciplina e conseguem transmudar isso para a sua vida. E conseguem identificar que naquele alimento específico ela vai encontrar o nutriente que ela necessita para desenvolver com excelência aquela atividade física que ela se propõe. E da mesma forma é a nossa vida em relação à palavra de Deus, querido. Quando nós almejamos ter eficiência na nossa vida com Deus, quando nós almejamos saúde na nossa vida espiritual, isso passa necessariamente por uma dieta rica na palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que ela é mais poderosa do que qualquer espada cortante de 2 gumes. Fala que ela é apta para separar juntas e medulas, a alma do espírito. Querido, você maneja nas suas mãos, ou no seu telefone celular, ou no seu tablet, você que nos assiste aí pelas redes sociais, no seu computador, ou na sua televisão, você maneja algo extremamente poderoso. Outro dia eu quase fui preso numa blitz de trânsito, porque eu resolvi descontrair com o guarda. Ele falou assim: você tem porte de arma? Eu falei: sim. O senhor está armado? Sim. O senhor pode me mostrar a sua arma? Posso. Era exatamente essa Bíblia aqui, que estava aqui na porta do carro. Eu levantei e mostrei para o guarda. Ele falou assim: tu está me tirando, né? Eu falei: não, eu estou só sendo sincero com o senhor, porque tem muita gente aí lutando para ter porte de arma. O senhor falou, e eu tenho mesmo. Eu considero isso aqui a minha arma, né? É com ela que eu me alimento para enfrentar a guerra. Aí isso já era um cair da tarde, lá perto de Brasília. Ele falou: não, segue, vai para o seu rumo então, porque a gente precisa fazer o nosso trabalho aqui. Mas nós precisamos, querido, nos alimentar, né? Salmo capítulo 1, né? Nós precisamos meditar nessa lei dia e de noite. A Bíblia nos ensina que nós precisamos nos alimentar da verdade. E a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Então nós nunca podemos prescindir, querido, né? Você pode ter acesso, isso é extremamente louvável, a diversos livros, a uma literatura abundante, mas jamais prescinda da palavra de Deus. Em qualquer tempo, tem ali um minutinho na fila do banco, recorra à palavra de Deus, alimente-se dessa palavra e você jamais vai se sentir fraco espiritualmente. Amém? O próximo, por favor, irmão. Hidrate-se com o Espírito Santo. Quantos litros de água, pastor, nós temos que tomar por dia aí? 2 litros é a média, no mínimo, né? Sobretudo nessa época de tempo seco, né? Eu particularmente sofro muito nessa época do ano em que o tempo é muito seco, né? Então estou falando com vocês aqui, estou recorrendo à água porque a garganta vai
secando, né? Então nós precisamos e necessitamos de uma dose diária de água para hidratar o nosso corpo. E o convite do Senhor para mim e para você nessa noite é: mergulhe nas profundezas do Espírito Santo. Hidrate-se com abundância na água verdadeira. A água segundo a qual você jamais voltará a ter sede. De uma fonte inesgotável. Água pura, água fresca. Você que tem sede, venha, né? Porque essa fonte, ela está presente aqui nessa noite. Ela pode entrar na sua casa, ela pode hidratar seu casamento, a relação com a sua família que talvez esteja seca, desidratada, rachada. Quando você viaja, você passa num lugar muito seco, querido. Eu já vivenciei isso na minha vida. Você passa em lugares assim, absolutamente áridos, e onde não há água, é impossível que haja vida. E a Bíblia nos ensina que o Espírito de vida, ele vem através de água, e ele habita no nosso meio. E nós temos a oportunidade de nos dessedentar com essa água maravilhosa. Amém, querido? Como eu coloquei ali, João capítulo 3, versículo 5, Jesus fala para Nicodemos, né? Em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso é seríssimo, querido. Com que tipo de líquido você tem se hidratado? Tem gente que toma copos de veneno, você sabia? Tem gente que adora uma taça de ira, uma dose de violência, uma garrafa de coragem. Mas nós somos desafiados, querida, a tomar água, a nos hidratar com o Espírito Santo de Deus. Ingira, procure ingerir bastante água no seu dia a dia. A Graciele, né, que trouxe para nós aqui outro dia os benefícios da água, querido. Eu nem sabia, depois eu fui até estudar um pouquinho mais. Assim, é que algo tão simples, tão acessível, né? E às vezes tão negligenciado. Assim também é o Espírito Santo de Deus. A minha vida virou outra, querido, quando eu passei a pedir conselhos para o Espírito Santo nas minhas decisões diárias. Quando eu passei a me hidratar mais com o Espírito Santo de Deus, querido. Todos os dias nós levantamos e precisamos tomar várias decisões. Experimente perguntar antes para o Espírito Santo. Fala assim: Senhor, o que eu faço nisso aqui? Muitas respostas são automáticas. E as consequências delas também são. E às vezes nós nos vemos reféns das nossas próprias escolhas equivocadas por falta de conselho. Passe a se hidratar com o Espírito Santo e você vai ter mais rigidez mental para decidir bem. Porque, como diz a Graciele que outro dia para nós, a água faz bem para o cérebro, para a nossa alma também. Essa água maravilhosa aí do Espírito Santo. Pode passar o 5, Elias, por favor. Ah lá, os cardiologistas, né? Sempre que você vai no cardiologista, ele vai verificar o quê? As funcionalidades do nosso coração. Então você quer ter uma vida saudável, querido? Cuide do seu coração, também no sentido espiritual. Porque a palavra nos ensina aquilo lá, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu. Por quê? Porque é dele que procedem as fontes de água viva. Não é gratuito, querido, que o nosso coração ele não se cansa. É interessante isso, né? Esse é um músculo que bate não sei quantos bilhões de vezes numa vida completa, e ele não se cansa, porque é dele que vai sair a origem, né? Que vai sair o sangue, que vai nutrir todo o nosso corpo. Então, sobre todas as coisas, querido, guarda o seu coração. Fala se a pessoa está do seu lado. Guarda o seu coração. Eu acho que isso nunca foi tão essencial e necessário quanto hoje. Quantas coisas, queridos, nos atingem com uma profundidade absurda em questão de segundos. Basta você, de repente, abrir uma rede social
e verificar lá uma reportagem, alguma coisa que te desaponte, que te deixa triste por qualquer motivo. Quantas vezes hoje nós somos vítimas de bullying, discriminações, circunstâncias tristes que nos acometem e que colocam em xeque muitas vezes aquilo que nós temos colocado sobre nós mesmos. Nunca foi tão exigido de nós, querido, guardar os nossos corações. Hoje, infelizmente, assim, uma das estratégias que o diabo tem usado é de confundir o sim com o não, o certo com o errado. Hoje nada mais você pode falar que é certo ou errado, tudo depende, né? Cuidado com isso, querido. Guarda o seu coração. Viu alguma coisa que te desaponta, viu alguma coisa que te induz ao conflito, à guerra, não sai metralhando ninguém não. Aprende a guardar o seu coração. Alguma circunstância te entristeceu, te chateou, alguma coisa machucou o seu coração, machucou a sua alma, não saia declarando guerra, querido. Não saia abandonando a igreja ou abandonando a sua célula. Guarde o seu coração e deixa Deus agir nele. Amém? Deixa Deus curar a sua alma. Ao invés de você pegar em armas naturais, lance mão da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos filhos amados. A palavra de Deus nos ensina que Jesus morreu no nosso lugar, que nós fomos perdoados. E quantas vezes, querido, eu me vejo envolto em situações terríveis. Porque quantas vezes eu deixo de guardar o meu coração e mergulho de cabeça no problema, na circunstância, na guerra. E todas as vezes que eu vou sozinho eu perco. Mas quando eu lanço mão desse conselho e eu guardo meu coração, eu vejo que eu sou preservado pelo Senhor. E o Senhor, querido, nesses dias Ele quer preservar a sua vida. Amém? Ele quer preservar o nosso coração. Por quê? Porque é dele que procede a fonte. Quando o nosso coração está triste, querido, quando nós estamos ali debilitados, inclusive com uma enfermidade física, o nosso coração sofre. E a nossa capacidade de percepção, ela diminui consideravelmente. E a partir desse momento, nós somos suscetíveis a ataques terríveis de Satanás e seus demônios. Não permita que o seu coração fique desguarnecido, porque senão a sua alma adoece. Amém? Procure se nutrir da palavra de Deus, procure guardar o seu coração, porque o Senhor vai ser a resposta da sua angústia, querido, da sua luta, da sua tribulação. Há poucos dias atrás eu passei por uma luta terrível, querido, na área profissional. Uma situação, assim, que quando eu constatei aquela situação, parece que o dia até escureceu, pastor, assim, tão grave que era aquilo. Eu me desesperei. E fiquei ali umas 2 noites em claro, assim, praticamente em claro, maquinando como que eu ia sair daquela circunstância. E a conclusão que eu cheguei, querido, é que não tinha o que eu fazer, eu não tinha o que recorrer para resolver aquilo. Aí eu resolvi guardar o meu coração. Falei assim, Senhor, então se não tem nada que eu possa fazer, eu vou recorrer àquele que pode fazer. E eu entrei na presença do Senhor e Ele fez um milagre maravilhoso, querido. Primeiro Ele usou uma irmã para mandar uma palavra. Eu estava aqui orando, tive um sonho, e esse sonho te envolvia, e a palavra é SSS. E aquela palavra foi a resposta daquela tribulação. E no dia seguinte, Deus agiu, desconcertou e debelou toda aquela situação horrível que havia se instalado. Um milagre tremendo, querido. Pode aplaudir mais forte o Senhor, porque Ele é a resposta da nossa tribulação. Quando eu baixei, eu falei assim, Senhor, eu realmente não consigo fazer. Mas o Senhor pode, porque o Senhor é todo poderoso. Ele entrou e fez. Então, querido, e assim, é uma situação assim, muito profissional. Depois eu posso explicar com detalhes, mas assim, no aspecto natural, querido, não tem como aquilo
ter se desdobrado da forma como se desdobrou. Impossível, não tem como. Eu olhei aquilo e falei assim, isso aqui realmente é algo do Senhor. Porque Ele veio e trouxe conserto naquela situação. Então, querido, sobre todas as coisas, guarda o seu coração. Então, se você está com medo de perder o seu emprego, se você está com medo da crise econômica, se você está com medo da varíola do macaco, ou de qualquer outra circunstância, vamos guardar o nosso coração. Para essa eleição que se aproxima, não entre em debates, em discussões vãs. Guarde o seu coração e busque no Senhor a revelação daquilo que Ele quer para nós. Como diz o pastor Carlos, é um momento decisivo. Nós precisamos estar com a nossa mente limpa, hidratada pelo Espírito Santo. Porque o Senhor colocou sobre nós essa responsabilidade. Amém? O 6, por favor, irmão. Abstenha-se de pecar. Você só consegue chegar no item 6 da receita se você praticar todos os 5 anteriores. E a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, querido, nós adoecemos, é o fato. Nós não adoecemos exclusivamente pelo pecado. Nós somos uma composição biológica, nós estamos sujeitos às enfermidades. Mas o fato é que o pecado, ele nos coloca numa posição de desvantagem absurda. E nós só podemos ter a noção do que é pecado, e muitas vezes nós ficamos preocupados em saber o que é pecado ou não. E para você saber o que é pecado ou não, querido, você precisa ter fé, crer em Deus, ser alimentado da palavra e ser orientado pelo Espírito Santo. Por isso que você precisa dos outros 5 remédios da receita, amém? Mas a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. E uma coisa que tem sido vendida por Satanás muito recentemente é que nada é pecado. Tudo às vezes é um mecanismo de discriminação, de separação, mas não é pecado. Tem gente que fala até que a Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser revista. E não é bem por aí, querido. A Bíblia nos ensina que nós precisamos nos abster do pecado. E por que eu coloquei não pecar? Porque não pecar é impossível. O apóstolo João fala que se a gente fala que não peca, nós estamos mentindo, porque nós não temos como andar sem pecar. Mas a verdade e a grande vantagem é que você tem um advogado que não perde nenhuma causa. Jesus Cristo justo. João fala assim, olha, mas se você pecar, se essa tragédia acontecer na sua vida, existe um remédio. Jesus Cristo, o justo. Ele é o perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Nós somos purificados através do sacrifício dele. Mas o fato é que nós não podemos subestimar uma circunstância de pecado, porque ela é extremamente venenosa e nociva para as nossas vidas. Então nós nunca podemos permitir, e o pastor Carlos falou isso hoje pela manhã, você quer cuidar bem do seu corpo, querido? Não peca. Saia fora do pecado e você vai conseguir ter hábitos saudáveis. É uma verdade. Nossa, estou na tentação de comer aquele sanduíche manteigoso, mas você resiste à tentação do pecado e preserva o seu coração. Os seus índices glicêmicos e de colesterol vão se normalizar com o tempo. Então tudo, querido, é uma relação de causa e consequência. Então assim, sempre pergunta para Deus, pelo menos é o que eu sempre faço, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não quero trilhar. Porque hoje, querido, o que mais tem acontecido, a estratégia que mais é utilizada por Satanás é equiparar o pecado a uma situação de normalidade, de aceitação. Não, olha, não tem problema você fazer isso. Cuidado, querido, sabe? Por quê? Porque nessa situação de normalidade a gente roda, sabe? Então a gente está vivendo num mundo de incertezas, mas o Senhor tem definições muito claras para nós entre o que é certo e o que é errado. Amém? E onde está essa resposta? Está aqui nessa palavra. Então sim, abstenha-se do pecado para que você possa ter o seu exame de sangue sobrenatural, espiritual, com bons índices. Amém, querido? Próximo, por favor. Pratique exercícios diários de perdão.
né? Olha como que o perdão, olha como que o Salmo 32, versículo 1 é maravilhoso. O que fala lá? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Amém, querido? E seus pecados apagados. Querida, a gente às vezes ora tanto para os nossos boletos se pagarem automaticamente, né? Então, quando eu morava ali no predinho, às vezes eu passava lá na recepção, apertava para a moça se tinha alguma correspondência, né? Aí ela falava assim, não tem nada não. Eu, graças a Deus. Não é porque, afinal, porque só chega conta pelo correio, né? Ultimamente, a única coisa que chega pelo correio é encomenda ou é conta, né? Então, quando ela fala assim, não chegou nada, eu falo, não, pelo menos não chegou conta, tá bom. E quantas vezes a gente clama, fala assim, nossa, essa conta podia tanto desaparecer, né? Podia dar um bug lá no sistema no banco e sumir com o meu saldo devedor do cheque especial, do cartão de crédito, de qualquer coisa. Mas existe, querido, um presente maravilhoso dos céus para você. A revelação de que os nossos pecados são perdoados. E a Bíblia fala assim, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, querido. Nossa, irmão, que presente maravilhoso. Isso aí não tem boleto que paga. Não tem nada nessa vida que se equipara a uma libertação maior do que você ter um erro esquecido. É ou não é? A nossa mente, querida, ela é programada para acertar, para gravar mais os erros do que os acertos. É ou não é? Hoje, com certeza, você pode ter feito um punhado de coisa errada. Às vezes você deixou o leite lá no fogão cedo, ele ferveu, passou. Às vezes você foi passar um café, alguma coisa, e aconteceu de queimar a panela. Ou você simplesmente saiu com o carro e o pneu furou. E às vezes nós passamos o dia inteiro com a expectativa de chegar à noite e falar assim, graças a Deus, acabou. Mas é bem comum, querido, nós sabermos, e nós precisamos saber, que no dia dá muito mais certo, tem coisas que dão muito mais certo do que coisas que dão errado. Mas a gente sempre valoriza aquilo que dá errado. Muda isso, querido. Sabe? E pratique exercícios diários de perdão. Perdão é algo extremamente libertador. Perdão é algo extremamente necessário. Você emagrece, querido. Eu, pelo menos, sou assim. Eu emagreço espiritualmente quilos e quilos quando eu exercito perdão. Porque nós fomos perdoados, querido. Amém? Então jamais abra mão disso. 8, por favor. Tome o xarope da renúncia, né? Coloquei xarope porque renúncia é uma palavra muito forte. Assim como o xarope. Geralmente xaropes têm gostos amargos, né? Tem uns que colocam até lá na embalagem, lá que é infantil, que não sei o que, tem gosto de cereja. Péssimo. Às vezes você não sabe que você não tomou, mas toma lá. Você dá para o seu filho, para sua filha, acha que ele acha gostoso. Toma um pouquinho para você ver. Horrível. Mas isso aqui é um conselho para você ser feliz dessa vida, querido. Aprenda a renunciar. Outro dia eu estava falando isso aqui com os jovens, que no Evangelho de Lucas fala lá sobre o jovem rico. E ele chegou para o Senhor e falou assim, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus deu a receita para ele, como nós estamos falando aqui, né? Aí ele vira para Jesus e fala assim, mas isso aí tudo eu já faço. Então tá bom, então pega tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí complicou, como diz o pastor Horácio. Por quê? Porque ele foi instigado a uma renúncia absoluta. E a Bíblia diz que ele virou as costas para Jesus, né? E desapareceu na história. E o que eu falei para os jovens aqui é que o nosso segredo, uma das coisas que nós precisamos estar atentos na nossa vida, é que nós sempre ficamos preocupados em saber se a gente pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer ou o que eu preciso não fazer. Mas o segredo não está aí. O segredo está em que eu sou capaz de renunciar para andar com o Senhor.
O que você é capaz de renunciar, querido, e abrir mão em favor do seu irmão que está aí do seu lado? Renúncia, querido, é uma palavra fortíssima. Em direito, o pastor Horácio sabe disso, quando você renuncia a alguma coisa, é um ato jurídico tão absoluto que ele é irrevogável. E assim é também nas nossas vidas. E às vezes nós estamos cheios de culpa e cheios de razão, porque nós queremos exigir os nossos direitos. Mas a palavra de Deus nos ensina que o reino de Deus é um lugar de renúncia, né? Nós colocamos ali. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo, tem algumas traduções. Renúncia, querido, é algo extremamente forte, mas poderoso. Ficou errado ali, querido, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, ficou errada. Quem que fez isso? Fui eu mesmo. Assim, é isso aí. Lucas 9, 23, né? Então assim, se a gente quiser seguir, querido, você tem que passar necessariamente pelo xarope da renúncia. Nunca caberá dentro do reino de Deus a minha vida e a sua vida, querido. Nós temos que entrar sem ela. Amém? Mas é em prol de algo maior. Então nós precisamos buscar isso sobre as nossas vidas, querido. Sabe? Então muitas vezes você tem gastado força, energia, perdido a sua saúde, se debilitado, cobrando, exigindo situações que às vezes são de seu direito. Que às vezes você tem todo o direito. Mas já passou pela sua cabeça o benefício que você pode ter em renunciar? Já passou pela sua cabeça que você pode ganhar a vida dos seus pais, dos seus irmãos, da pessoa que trabalha com você, à medida que você cede, à medida que você aceita ganhar menos, ou não ganhar absolutamente nada? Que a Bíblia diz em Filipenses que Jesus não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou. É uma renúncia absoluta. Assumiu a forma de servo. De servo, querido. Mas um propósito de excelência e maravilhoso foi atingido. Então, querido, se o caminho da renúncia fosse equivocado, Jesus não teria cumprido o seu ministério. E nós precisamos exercitar isso. Próximo, por gentileza, é o último, a gente está finalizando. Vacine-se contra a morte. Esse é o item mais forte da receita. Eu não quero entrar aqui na discussão da vacina, que está tão polemizada aí, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Enfim, você é livre para seguir a convicção que você desejar, querido. Sabe, eu particularmente me filio à corrente que entende que a vacina é importante, né? Até pelos estudos que eu mesmo fiz, mas eu não quero entrar nesse mérito. Fato é que centenas, milhares de anos antes da medicina inventar qualquer tipo de vacina, Deus já tinha vacinado, trazido para o mundo uma vacina contra a morte. E muitas vezes nós falamos de saúde, querido, seja no plano físico, seja no plano espiritual, e muitas pessoas são tocadas, são curadas, mas quantas e quantos de nós passamos por essas tribulações aí no nosso cotidiano? E é fato que pode acontecer de um dia nós viermos a sucumbir diante das enfermidades, sejam elas naturais ou espirituais. Parece mórbido falar, mas nós podemos morrer, querido, qualquer dia, às vezes até hoje. Por mais que nós tenhamos uma vida cristã, que nós tenhamos a vontade de exercer e de receber o melhor de Deus, mas fato é que qualquer um de nós aqui podemos ser convidados a estarmos ali no Frederico Ozanam ou em qualquer outra funerária dessa cidade, num momento de tristeza e de despedida. Agora a questão mais maravilhosa, querido, que aconteceu nessa terra, é o fato de Jesus ter reduzido a morte a algo secundário. E é o que ele diz ali, em João capítulo 11,
25, 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Está resolvido o problema, querido. Então, assim, à medida que você vai se colocando de pé, para a gente caminhar para o final e encerrar, eu preciso e desejo que você medite nessa questão. Porque você pode ter vindo aqui hoje com diversos problemas, assim como eu. Talvez várias perguntas pendentes de respostas. Seu coração pode estar angustiado por N situações, inclusive situações de enfermidade, de repente não diretamente com você, mas com alguém próximo a você. Ou ainda, a sua alma está atribulada. Você pode estar machucado, condoído. Você pode estar ferido. Mas existe um remédio aqui nessa noite. E existe uma vacina disponível. Uma vacina que pode livrar você da morte eterna. Porque Jesus nos ensina assim na sua palavra: olha, você não tem que temer aquele que tem poder para tirar a sua vida. Outro sim, tema aquele que tem poder não só de tirar a sua vida, mas de lançar a sua alma no inferno. Então, querido, muitas situações podem nos conduzir ao fim da nossa existência física. Muitas, é verdade. Muitas situações podem nos levar, ainda que isso não seja desejado. Mas nós somos volúveis, isso pode acontecer conosco. Mas nada, nem ninguém nessa terra pode fazer morrer aquilo que o Espírito Santo faz nascer. Então, o importante é que eu e você venhamos a nascer de novo, da água e do Espírito. Há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, uma vacina foi divulgada a todo mundo. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E jamais morrerá. Isso é muito forte, querido. Sabe, essa promessa é algo extremamente poderosa para mim e para você. E nessa noite eu convido você a experimentar um pouquinho disso. Porque de repente, como nós falamos aqui, por qualquer motivo você pode estar com seu coração abalado. Às vezes a sua fé está debilitada, porque circunstâncias diversas se abateram sobre você. E às vezes você tem todo o direito de estar decepcionado, você tem todo o direito de estar triste. Mas eu convido você a abrir mão disso, a renunciar às suas expectativas próprias, porque o Senhor tem para você, querido, vida e vida em abundância. É isso que o Senhor quer para nós. Então vamos nos permitir ser ministrados pelo Espírito Santo, pelo Ministério Carta Escrita nessa noite. E nesses breves minutos, fala assim para o Senhor: Senhor, eu quero essa vacina contra a morte. Preciso, Senhor. Preciso da sua palavra, eu preciso ser hidratado pelo seu Espírito Santo, Senhor. Eu preciso tanto ter uma vida de intimidade com o Senhor. Preciso tanto ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, ó Pai. Mas nos ajuda, Senhor, porque nós não conseguimos sozinhos. A nossa mente nos limita, muitas vezes a nossa incredulidade nos afasta. Mas nessa noite nós reivindicamos o Teu Espírito Santo e nos colocamos diante do Senhor, crendo que o Senhor é aquele que estabelece sobre as nossas vidas a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. A
casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei